corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor. Estou de volta. Você achou que não ia ouvir mais minha voz nesse maravilhoso podcast? Achou errado, tá? Estou de volta. Hoje, vamos primeiro, antes de passar a bola para os meus camaradas, aquele recadinho de sempre, segue a gente nas redes sociais. Só se procurar lá o arroba é proibido remar, Facebook, Twitter, Instagram. Ainda não estamos no TikTok, mas daqui a pouco o Xará vai estar lá no TikTok fazendo as dancinhas. Não é não, Xará? Em breve, em breve. Mas falaram que vai ter antes uma dancinha da Shakira. Não, tem dancinha não, é música. Semana que vem. Isso aí a gente vai falar depois, no final do programa. Segue a gente nas redes sociais e vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada. Até perdi o fio da meada aqui. Tô enferrujado, rapaz, mas tudo bem. Xará, boa noite. Boa noite, Xará. Satisfação aí ter você de volta. Também por motivos de Helena, né? Ou vulgo Albertinha, para os mais íntimos. Não tem Albertinha, cara, é Helena. Salve, salve aí os nossos ouvintes também. Cumprimentar também o outro camarada de bancada que não vou dar spoiler, que eu sei que você gosta de anunciar em primeira mão. Muito obrigado. E é isso, né? Falar aí também de um tema hiper importante, mais um pouquinho também dessa derrota aí triste, esse jogo horrível de hoje. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Muito obrigado por não dar spoiler. Vou apresentar aqui uma participação ilustre, mais uma vez aqui nesse programa. Quase nunca vem. Quase nunca vem. Aliás, a Brilhanta sempre que está aqui com a gente, meu padrinho Alexandre. Padrinho, seja muito bem-vindo mais uma vez a nosso podcast. Ô, meu irmão, padrinho, não faz isso comigo, não me apresenta assim não que eu encabulo. E só uma perguntinha pros amigos antes de dar o bom dia, boa tarde, boa noite que eu já acabei de dar. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos ouvintes do É Proibido Remar. Esse vai ter edição de vídeo publicada? Não. Ou não? Vai ser só áudio? Então vai ser só áudio, então eu vou descrever pra vocês a cena, porque estamos cada um com uma das cores santas da nossa trindade. Um está de branco, outro de verde, outro de grená. Verdade. E aí pode rolar uma enquete depois de quem estava com qual cor. Olha, Aí, fica ó. a dica aí de engajamento. Cara, que observação, hein? Porra. Verdade, eu não tinha reparado nisso. Então, cabeça quente nessa noite de gravação, mas o coração precisa estar calmo e tranquilo, porque a gente vai discutir coisas muito importantes. O jogo do futuro do Fluminense depende desse assunto que vamos debater hoje. Gostei. Jogou suspense lá em cima. A galera vai ficar tensa, mas antes do tempo principal, nós vamos para os resultados da semana. O Fluminense, pelo Carioca Sub-15, venceu o Volta Redonda por 4-0 no jogo de ida das quartas de final. Pelo Sub-20, o Fluminense foi eliminado nos pênaltis pelo Serra Macaense, após 2 resultados de 2-1, um para cada lado, e está eliminado, né, da competição. No futebol feminino, nossas guerreiras, mais uma vez, venceram por 3-0 e estão invictas no Carioca. E a notícia para os meus camaradas comentar, a notícia da semana, é a decisão judicial em caráter liminar que suspendeu as execuções civis do Fluminense. Vou começar pelo advogado, né? Xará, manda bala aí, seu comentário sobre a notícia da semana. Cara, é uma notícia excelente, né? Assim, a gente sabe que os clubes sofrem muito com muitas execuções, né? Que tramitam, inclusive, em juízos diferentes. E esses juízos que determinam ordens de bloqueio contra o clube para satisfazer valores que são cobrados por credores distintos também. E o que fode muito o fluxo, né? E uma organização financeira por parte do clube. Então, essa decisão liminar, ela que não foi só para o Fluminense, né? Acho que é importante falar, outros clubes também conseguiram, o Cruzeiro, vi que o Botafogo, acho que salvo engano o Vasco também, com base nessa lei nova, que institui a SA do futebol, mas também dispõe aí de alguns dispositivos sobre controle, transparência, trata aí dos passivos do clube também. E aí eu acho que essa só a título de informativo, a decisão ela institui um regime centralizado de execuções, né? Então os processos em fase de execução são suspensos, e fica tudo concentrado num juízo único, e o Fluminense passa, né, a ter que apresentar um plano de pagamento, fazer um chamamento aos credores e apresentar um plano de pagamento. Esse plano tem que ser apresentado em 60 dias. Mas esse regime, estava vendo a lei, esse regime de centralização ele pode durar até 6 anos,
prorrogável por mais 4 anos se o clube provar que pagou pelo menos 60% desse passivo original. Então, assim, eu acho que é uma notícia que dá um fôlego maior para o clube, né? Que passa a não conviver aí com uma série de bloqueios, sucessivos bloqueios, possibilitando de fato um plano organizado de pagamento da dívida, né? Inclusive permite renegociações, né? Porque a própria lei que estabelece um rol aí de prioridade nesse pagamento consta num dispositivo que os credores que apresentarem um acordo reduzindo a dívida em pelo menos 30%, eles obtêm uma certa prioridade nesse pagamento. Então, isso também permite com que o clube renegocie essa dívida. Então, é uma notícia boa, não só para o Fluminense, eu acho que para os próprios credores, de forma geral, uma notícia boa também. E é isso. É realmente uma notícia que, dentre né, as notícias ruins que a gente costuma receber durante a semana, mas essa notícia eu acho que é uma boa notícia para a torcida tricolor. Posso fazer uma pergunta, Xará? É como se fosse uma espécie de como se fosse paralelo para as empresas, de uma recuperação judicial, seria isso? Só que só na esfera civil, né? Não teria outra. Exatamente. Dá para fazer esse paralelo aí. Exatamente isso. Muito obrigado. Então, a faculdade está servindo de alguma coisa. Xará, manda bala aí seus comentários. Xará não, padrinho, manda bala seus comentários aí. Até uma complementação que você falou agora, Hugo, é tão similar ao processo de recuperação judicial que o argumento inicial é baseado no que prevê a nova lei das SAs do futebol e foi feita uma analogia dizendo que mesmo os clubes que não aderiram, não fizeram a conversão para o modelo de sociedade anônima do futebol, eles podem usar esse recurso da centralização das dívidas, no caso da dívida civil. E as pessoas precisam ter, nós tricolores, a gente precisa ter noção real de que esse problema de fluxo que o Hugo falou, ele é muito sério. Ele é muito sério mesmo, porque às vezes quando a gente olha o balanço anual do clube, a gente tem um retrato da situação que parece mais confortável. Você fala assim, mas como é que o clube teve tanto tempo de salário atrasado, aí quando você vê o balanço fechou com superávit? E até, tipo assim, a dívida tá igual. Cara, porque você teve momentos, às vezes 2, 3 meses, em que você não tinha caixa. O clube trabalha, por exemplo, o clube é como se fosse um trabalhador que usa, como muitos de nós, em que o cheque especial já é incorporado na sua vida e que o seu salário não cai, a sua receita não cai mensalmente. Até porque as receitas do Fluminense, a maioria não é de fluxo mensal. Televisão antigamente era mensal. Isso viciou muito os clubes de futebol. E depois de um tempo a TV passou a não ser mais um pagamento mensal mais ou menos continuado. Então o fluxo de caixa do clube é terrível. E aí você tem que buscar empresas financeiras para te emprestar dinheiro para você girar o clube. E muitas vezes, quando você vai acumulando dívidas e situações ruins de caixa, você pega empréstimos piores, com juros maiores. Então a gente tem uma coisa que tira a imprevisibilidade, que rouba já o que cai no fluxo, por exemplo, as receitas de sócio-futebol, que são as mais constantes. Você tirar isso e colocar num fluxo mais organizado, isso alivia muito o dia a dia de quem cuida do caixa do clube, que é quem mantém o clube vivo. Então é um golaço. A gente conseguir essa equiparação é um golaço. Diga lá, Xará. Não, só para complementar, quando eu falo que é bom até para os credores de forma geral, é porque a gente sabe que o futebol, né, depende do resultado. Então, assim, um clube que tem fluxo fodido, ele não consegue manter clubes competitivos, não consegue gerar receita com premiação, com torcida, sócio-torcedor, né? Então vira uma bola de neve. Então, até para os próprios credores, um clube com uma má gestão financeira e com sucessivos bloqueios, fazendo com que a gestão, né, com que o dia a dia fique complicado, acaba minando qualquer perspectiva de pagamento, até mesmo futuro, né? Então, enfim, só trazendo mais essa complementação aí. Boa. Mais algum comentário sobre esse tema? Estamos contemplados. Siga lá, pelota. Contemplei. Um abraço aí pro Dião. Então vamos ao tema principal desse programa. Vamos falar sobre as cotas de TV. Quem quer começar? Quer começar, Xará, dando aí o panorama dando os números pra gente? Posso começar. Antes, assim, de trazer os números mesmo, queria só dizer que eu acho que foi até oportuno a gente trazer esse tema nessa semana, porque é pós-vitória, né? Tudo bem que a gente gravou um episódio depois do Fla-Flu, mas
Foi logo depois do Fla-Flu e a gente preferiu trazer momentos marcantes da história do Fla-Flu. Mas eu acho que, né, uma semana depois, a gente trazer esse tema é importante, acho que é oportuno, porque eu acho que a gente ganhou o Fla-Flu, né? Então, assim, não fica soando como, estão chorando a derrota, trazendo um tema que contrapõe essa diferença abissal que a gente tem hoje de elenco e de receita dos clubes. Então, assim, apesar disso, Fla-Flu continua sendo Fla-Flu e, portanto, a vitória do Fluminense continua sendo normal, né? Então, acho que é oportuno a gente trazer esse tema hoje. E aí, falando de números, assim, eu dei uma pesquisada aqui, vou dar até a fonte, né? Ser justo, site Monitor Mercantil, uma matéria do Sérgio Souto, e ele traz aí uma apuração de números referentes às cotas de TV, traz um pouco início, assim, a partir da criação do Clube dos 13, né, a partir de 87, coloca até que a partir de 87 até 2000, as cotas eram divididas de forma igualitária entre os 13 clubes, né, e depois tiveram outros clubes entrando, e que haviam cotas inferiores aos convidados, né, e a partir de 2001 começou aquela fragmentação por grupo, e aí ele traz que no início, em 2001, começou com 2 grupos, que o primeiro grupo era Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco, que passaram a ganhar um valor um pouco superior, e o outro grupo com Botafogo, Fluminense, Santos, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Bahia, com valores inferiores. E depois, assim, até 2011, várias fragmentações foram ocorrendo, né? A última divisão antes do final do Clube dos 13, que é de 2011, contemplava 4 grupos distintos, né? O grupo 1 com Flamengo, Corinthians, São Paulo e Vasco, e aí eu já vou trazer os valores que ele mencionou. Esses 4 recebiam 21 milhões. O grupo 2 com Santos, sozinho, vai explicar isso, eu realmente não sei explicar. Botafogo de São Paulo, porra, Isso eu Esse nunca tem consegui recebendo. entender. Essa é a explicação curiosa, que era na época da TV aberta e fechada com mais força que o pay-per-view. O Santos era o único clube que jogava longe da cidade, longe não, distante o suficiente da cidade onde tem a maior parte da torcida. Então o Santos dava bons resultados de audiência porque a maior parte da torcida do Santos não está em Santos, está em São Paulo capital. Então era por isso que eles na época tinham esse valor maior. Foi um argumento muito bem Entendi. usado na época, porque também não era tão significativa a diferença assim, mas foi isso que colou. Aqui tem informação, porra, aí sim. Rogerinho. Aí o Santos então ficava sozinho no grupo 2, recebendo 18 milhões. O grupo 3 já com Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Botafogo e o Fluminense, recebendo 15 milhões. Então a gente percebe aí que a diferença do Fluminense para o Flamengo, por exemplo, era de 6 milhões. O Fluminense recebia aí, sei lá, 2/3 do que o Flamengo, do que o grupo 1 recebia. E o grupo 4 já com os outros clubes também recebendo 13 milhões, então um pouco menos. Com o fim do Clube dos 13, aí ele traz já a partir de 2012 a 2015 uma diferença aí significativa, né, trazendo uma desigualdade já bem gritante. Charal, desculpa te cortar. Fala de novo o número do Fluminense Flamengo pré-2011, esse último que você passou. Então, de 2011, que é essa última apuração dele, o grupo 1, Flamengo, recebendo 21 milhões e o Fluminense 15 milhões, né, no grupo 3. Já em 2012 até 2015, que ele traz esse período, o grupo já houve uma fragmentação ainda maior, então o Fluminense já ficou no grupo 5, né? O grupo 1 só tinha Flamengo e Corinthians, já recebendo 110 milhões, então a gente percebe aí um aumento significativo. São Paulo sozinho no grupo 2 recebendo 80, grupo 3 com Vasco e Palmeiras recebendo 70, grupo 4 com Santos continuando sozinho com 60, e o grupo 5, que é o Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional e Botafogo recebendo 45. Então a gente percebe que antes era 15 para 21, né? E agora, a partir de 2012, já ficaria uma diferença de 45 para 110 milhões. Além da questão proporcional, o aumento faz com que a quantidade de grana aumente também, né? Então, a gente percebe aí uma diferença de 65 milhões, eu não sou muito bom em matemática, mas acho que é isso, entre Fluminense e os Gemadores da Gávea. A partir de 2016, aí a diferença cresce ainda mais. Deixa eu só te cortar, Chara, só para dar em perspectiva. A diferença, o Flamengo recebia 40% a mais que o Fluminense, passou a receber 144% a mais. Só para o pessoal ter ideia
em termos percentuais. Eu vou confiar nessa tua informação aí. Pode confiar. Beleza. A partir de 2016 ali, que eu falei que a diferença aumenta, Flamengo e Corinthians no grupo 1 ainda, recebendo 170 milhões, então pulou aí de 110, 170 milhões. E o Fluminense, já vou pular direto para o Fluminense, grupo 5 com 60 milhões. Então a gente percebe que a diferença passou a ser de 110 milhões por ano, né? Importante enfatizar também que é por ano, porque pensando num longo prazo aí de 5, 10 anos, a diferença é bizarra. E esse jornalista ele traz ainda a questão depois, a partir ali dessa nova configuração, né, dos 40% do dinheiro repartido de forma igual entre os clubes, 30% referentes à classificação final e 30% de acordo com o número de jogos exibidos, que teoricamente havia uma justificativa de trazer mais igualdade nessa divisão, mas que na verdade essa desigualdade não esteve refletida, né, na prática. Então, em 2019, ele traz um dado que o Flamengo, por exemplo, teve uma receita de TV de 329 milhões, que é mais do que Botafogo, Vasco e Fluminense, receberam juntos. Né? Enfim, então são esses dados aí para a gente iniciar o debate, e tenho certeza aí que o Alexandre tem bastante o que falar também. Padrinho, manda a bala aí. Hugos. Esse cenário é realmente, tipo assim, tem obviamente alguns números e algumas nuances que não são exatamente essas, mas acho que nem adianta a gente ficar martelando porque é detalhe, porque a proporção é basicamente essa. E é aterrador ver o que aconteceu nos últimos anos com o produto futebol brasileiro e o Fluminense como consequência, até porque o Fluminense é muito engraçado, nós somos um clube e eu vou tentar falar isso da maneira mais que soe menos. Eu não tô tipo diminuindo o Fluminense em nada, mas é muito curioso quando você pega vários itens de consumo no futebol brasileiro, o Fluminense geralmente é a mediana, no sentido de a média do mercado. Tipo assim, quando você pega a média de público do Campeonato Brasileiro, geralmente a média de público do Fluminense bate com a média de público do Campeonato Brasileiro. Quando você pega a média o clube que recebe a média da divisão da TV, por exemplo, nos momentos de hiperabismo, é o Fluminense. O Fluminense está no meio do caminho, porque o abismo para os times menores é ainda menor. É um abismo que tem clube que no mesmo ano que o Flamengo recebeu 329, no que pese que dos 329, 200 e poucos são do brasileiro. Muita coisa ali é premiação do brasileiro em si, premiações da Copa do Brasil e todas as etapas da Libertadores, inclusive até a final de 2019. Mas mesmo assim, você tem o Flamengo recebendo 329 milhões de receita naquele ano e tem clube que recebeu 20. É uma diferença que você só encontra paralelo em duas ligas no mundo, que são Turquia e Portugal, que são ligas que não são tidas como muito competitivas, inclusive por isso. Você tem Portugal, inclusive, que tem esse modelo que o Brasil está adotando agora de divisão, de corrida pela venda de direitos totalmente individual. Você tem clube que muitas vezes começa a temporada sem direito vendido. Aí o clube entra com 0 de receita de TV. E aí, para fomentar patrocínio, às vezes fazem qualquer acordo, pegam qualquer 2 milhões de euros e giram aquela temporada com 2 milhões de euros, enquanto Benfica, Porto e Sporting recebem na casa dos 50, 60 milhões de euros numa mesma temporada. Isso faz toda a diferença. Então a gente viu a construção de um abismo. Se eu não me engano, somados, sem contar premiações de campeonato, a diferença, eu vi esse cálculo, eu vou ser impreciso no número, mas a proporção tá certa. A diferença do Fluminense pro Flamengo em termos de receita de TV nos últimos 10 anos passa da casa de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 400. Então é você ter 1 bilhão e 400 a mais na mão para você fazer girar a máquina. Lembrando que faça esse desafio a quem tiver paciência. Se você pegar os balanços dos clubes de futebol, vocês vão ver que, em geral, o máximo que a receita, o máximo que o gasto médio com o elenco chega é muito próximo ao valor que o clube recebe de televisão. Então, os clubes no mundo inteiro, inclusive no Brasil, eles sabem que a receita mais recorrente, por mais que ela não seja mensal, mas ela é a mais recorrente, a mais certa, porque você tem um contrato e você sabe que ela vai acontecer no final, é a televisão. Então todo mundo começa o planejamento financeiro olhando para a receita de TV.
Uma vez eu conversando com um cara que trabalhava com fusões e aquisições de clubes mundo afora, clubes de segunda categoria, assim, ele não é um cara que participou da compra ele até participou da Inter de Milão, mas ele é um cara que participou mais de clubes pequenos e médios. E eu perguntei pra ele, cara, o que vocês olham primeiro na hora de fazer uma avaliação de um clube? Ele, TV rights, direitos de TV. E é isso, que é onde você sabe qual é o caixa e qual é a sustentabilidade que você tem daquele clube para segurar os desafios da temporada. Então, a gente realmente foi a cada movimento desses sendo jogado para baixo da ladeira, tanto proporcionalmente quanto em termos de degrau nessas negociações. E por isso a gente precisa entender que essas negociações tiveram muita influência de movimentos políticos, até da política partidária, interferindo na televisão, interferindo nos modelos de transmissão das emissoras. Essa política partidária também interfere em CBF, também interfere em todo o ecossistema. E o Fluminense muitas vezes esteve mal posicionado, ou mal informado, ou tomou atitudes ruins ao longo do caminho. E o Fluminense foi ativamente colaborando para a degradação desse cenário. O Fluminense poderia ter tomado atitude diferente, poderia ter tido um cenário muito melhor? Não. Mas, de repente, poderia ter tido um pouco menos diferença ao longo do caminho. Mas o cenário realmente enfim, muito... O modelo anterior de direito de TV, ele permitia com que houvesse uma força muito grande da Globo na hora das negociações. Então, quem estivesse na cabeça da negociação da Globo poderia facilmente dirigir os rumos. Obviamente, teve poucos momentos em que a Globo foi ameaçada, e uns momentos foi a Record. Quando a Record entrou forte em 2010, 2011, provocando o racha que rolou a cisão do Clube dos 13, e cada clube indo para um lado. Então a Globo foi desesperada e ela precisava segurar os puxadores de audiência. Então ela foi nos principais clubes, fez acordos paralelos com os principais clubes, dando inclusive mais, e aí é importante a gente lembrar, deu mais luvas também, que é um dinheiro a mais por fora do valor de contrato, que não tá nessa conta não nossa. está nessa conta. Importante falar isso. Não está nessa conta. O Fluminense também recebeu luvas ao longo do tempo, luvas e adiantamentos. Mas essas luvas às vezes distorciam ainda mais a largada, como por exemplo, muito da grande história de recuperação financeira do Flamengo em 2013, no primeiro ano do Eduardo Bandeira de Mello, que, diga-se, fez uma boa gestão, inegavelmente, financeira. Inegável, não adianta falar que foi com dinheiro da Globo e tal, pra ver só a Globo. Não, porque o Corinthians recebeu o mesmo dinheiro e se emburacou. As luvas da Globo, mais a grana da Adidas, por exemplo, o Flamengo pegou e organizou as suas dívidas. Ele fez um primeiro impacto de choque de dívida de curto e médio prazo, e renegociando. Falou assim, cara, você vai demorar 10 anos para receber aí 20 milhões de dívida que você tem comigo, mas eu posso te pagar agora 6. Você topa? Os credores topavam. Prefiro receber 6 agora que 20 daqui a 10 anos. Topavam, fechavam. O Flamengo foi abatendo dívida, desafogando o curto prazo, podendo navegar mais rápido. Aí, o único clube que você pode comparar esse fenômeno é o Corinthians. O que o Corinthians fez com a mesma grana que a Globo deu? Comprou o Alexandre Pato. Por 80 milhões. Sim. Aí você começa a ver que tipo assim, existe o mérito de gestão no que aconteceu. Mas é a mesma coisa que você... Eu faço a comparação. É aquele cara que conseguiu criar uma empresa ficando 3 anos sem trabalhar, porque é herdeiro, e o papai ainda deu um investimento lá de 200 mil. Pô, o cara virou um unicórnio depois com esse modelo. Isso mostra que o cara tem competência. Mas não adianta você tentar falar pro trabalhador assalariado que, irmão, pô, deixa de comer na rua, junta aí 100 reais por mês, você vai fazer a mesma coisa. Não vai. Não adianta que não vai. Então, o lance é a comparação. Houve mérito de gestão, mas os benefícios financeiros das negociações de TV foram muito grandes para Flamengo e para Corinthians, e o Flamengo soube aproveitar a maior parte do tempo. Só um parênteses, desculpa te cortar, Alexandre. Até para permitir esse mérito, as cotas de TV foram importantes, porque você conseguiu renegociar porque tinha essa grana. Total, a grana é a premissa então, do mérito. Exatamente. Dá para fazer a mesma coisa proporcionalmente num clube com 1/3 da receita? Não é um negócio. Não, porque tem um time de futebol. Não, porque tem um time de futebol, e o movimento de mercado ele é inflacionário. Existe um efeito cascata em time de futebol quando você joga muito dinheiro em um clube ou quando você tem uma venda muito grande. Porque o clube corre para o mercado para contratar outros jogadores, ou os próprios jogadores do clube renovam seus contratos. Isso vai subindo o degrau do mercado de quanto se gasta com salário. E até o Fluminense, em dado momento com a Unimed, nos anos 2000, foi um puxador de inflacionamento de salário de jogador. Até foi.
E muita gente vai poder jogar isso na nossa cara e a gente vai ter que lidar com isso porque é verdade. O Fluminense não se preparou no outro lado, no financeiro, o Fluminense acabou se endividando, não tinha controle sobre as contratações da Unimed, enfim, todo mundo conhece a história. Mas, de fato, esses movimentos, quando você tem mecenas e muito dinheiro de TV entrando para 3 ou 4 clubes, não é que os outros podem contratar ótimos jogadores e você fica limitado. É só você fazer direitinho e contratar bonito que você vai chegar no mesmo patamar. Não vai. Porque o salário do baita lateral esquerdo, para a posição que a gente sofre aqui, o salário do baita lateral esquerdo sobe, mas o do lateral esquerdo mediano sobe também, porque quem tá com um pouco mais de dinheiro vai querer o cara. E aí chega um ponto em que até o lateral esquerdo de terceira linha, ele é caro. Porque o mercado inteiro inflacionou e o número de jogadores aptos a jogar numa Série A de Campeonato Brasileiro é limitado. Meu Deus. Um silêncio Gente, sepulcral, vamos explicar para o nosso ouvinte, tá? Do nada, Eduardo Bulhões, a voz da experiência, aparece em vídeo. Tá sem som, prossiga sem som, porque você tá no carro, mas ele apareceu absolutamente do nada aqui. Tricolores. Um abraço pra edição, que vai ter que se virar para resolver isso. Tricolores do céu e da terra, isso foi uma coisa bem Halloween. Entrou uma imagem, uma voz no meio do podcast, mas tudo bem que é uma pessoa muito querida e muito presente, mas rolou um arrepio na espinha aqui, então, de leve. E acabou de sair, caiu. E acabou de sair. Muito bom. Esse é o Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Alexandre, continua esse raciocínio. Não, o raciocínio foi encerrado. Ele entrou, ele inclusive ele é tão experiente que ele entra, sem saber, ele entra exatamente no ponto certo. O ponto importante de falar também dessa recuperação aí da época do Bandeira foi o acordo com a PGFN, né, com a Procuradoria Geral de Fazenda, que também foi mais um item que sanou o caixa, né, de curto prazo. Curto prazo não, né, foi 30 anos o acordo, mas sanou no início e com as receitas de TV permitiu esses acordos todos outros. E a PGFN, a mesma PGFN que tinha... Vou tomar cuidado aqui. Ela supostamente tinha pessoas que supostamente tinham envolvimento político, supostamente um co-irmão, e supostamente também essa entidade tomou atitudes supostamente desequilibradas em relação ao time que torcemos. Então, Sim. Não é desculpa para muitos equívocos das gestões Peter Simpson, mas de fato houve um momento em que a PGFN olhava, de fato, supostamente houve um momento em que se olhava com mais candor para um lado do que para o outro. Especialmente no episódio da venda do Wellington Nem, que a gestão atual, Mário Bittencourt, conseguiu recuperar parte dos recursos para pagar profutes futuros, mas é um dinheiro que entrou em 2013 e o Fluminense não pôde usufruir em momento algum. Mesmo o Fluminense oferecendo ao governo para se usar esse dinheiro para liquidar dívidas ativas. E foi negado para se manter o embargo e manter o que acabou mantendo o caixa do Fluminense ainda mais a perigo durante muito tempo. Sem querer fugir do assunto, mas só para complementar essa informação aí, pelo que eu me lembro, o acordo do Flamengo era 500 mil por mês, o Fluminense chegou a oferecer um acordo similar com o dobro, 1 milhão por mês, e a PGFN supostamente rejeitou. Supostamente. O jurídico aprova. O padrinho, obrigado aí pelo supostamente o departamento jurídico agradece. Agradece pra caralho. Supostamente o departamento jurídico envidou os melhores esforços para agradecer. Cara, o que eu ia falar é desse ponto que eu acho que é fundamental que o Alexandre citou, que é da gente não deixar de falar que a gestão é importante, que a gestão foi importante para o Flamengo, né, e que tem os seus méritos. Eu acho que é importante porque um dos argumentos principais de quem fica contrapondo quem critica é exatamente esse, né, dizendo, por exemplo, o exemplo do Corinthians. Mas aí, a gente está falando do Corinthians que teve uma gestão ruim, mas que foi bicampeão brasileiro nesse período e ganhou 2 títulos brasileiros, 2015 e 2017, mesmo com uma gestão ruim, porque é isso, assim, tem que fazer um esforço, com uma receita, né, com essa desigualdade abissal, você tem que fazer um esforço muito grande para você não conseguir um desempenho satisfatório ao longo dos anos, aí de 5, 10 anos. Né? O parênteses sobre o Corinthians é 2 coisas. O primeiro é o estádio, que o Corinthians começou a pagar o estádio, né? E isso diminui muito o fluxo de caixa do Corinthians, isso é um ponto.
outro que se levantou aí. Mesmo assim, o Corinthians ganhou 2 títulos brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Muita gente fala, mas a negociação foi em 2011 e o título foi em 2012. Mas foi já nessa época, assim, entendeu? Já é uma Libertadores e um Mundial em 10 anos, cara. Então, assim, um time que não tinha ganhado nenhuma, né? Importante falar isso. Não é um clube que já tinha vencido. Tipo São Paulo. Quando a gente não tinha nenhuma Libertadores e nenhum Mundial e ganhou. Tinha o Mundial de 2000, né? Mas Libertadores não tinha nenhum e ganhou logo depois das cotas de TV. Então, assim, isso é um ponto importantíssimo. Mas como o modelo de gestão do Corinthians era problemático, ele seguiu o mesmo padrão que deu certo no campo em 15 e 17 e gerou a bola de neve negativa que acontece com o clube hoje. O clube está começando a se recuperar de problemas financeiros gravíssimos, até porque ele não desenvolveu receitas como sócio-torcedor e receitas de estádio, pelo que você falou, pelo modelo ruim da Arena Corinthians, financeiramente, o modelo financeiro, o projeto financeiro do estádio é muito ruim para o Corinthians no longo prazo, até porque se contava que a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado iriam assumir parte da dívida da Arena, e alguns prefeitos e governadores nesse período, notadamente Fernando Haddad, disseram não, e não assumiram a dívida. Então isso gerou uma série de problemas pro Corinthians enfim, isso é parte da explicação, mas rolou má gestão. Como você olha pro Flamengo, o Flamengo fez uma boa gestão. Mas olhando o próprio Flamengo no caso, que existe a narrativa que pega muito de que o Flamengo abriu mão de gastar muito no futebol e fazer um futebol competitivo. E beleza, tem uma coisa muito simbólica que o Flamengo abriu mão do Wagner Love no primeiro ano de gestão Bandeira. Só que quando você pega aquele ano e vê a receita que o Flamengo recebeu de TV versus o dispêndio no futebol, realmente o Flamengo não gastou tudo que ele arrecadou em TV. Só que ele arrecadava 110 milhões e gastou, se eu não me engano, 70 e muitos em futebol. Só que olha um clube como o Fluminense, que recebia 50 da TV. E não podia usar 50 no futebol. Entendeu? Ele ficava ali no limite de 40 e muitos. Então o Flamengo, mesmo econômico, dentro de suas possibilidades, conseguia gastar mais que a maioria dos clubes do futebol brasileiro. E esse é o ponto. O Flamengo pôde sim, e aí é onde a gestão Bandeira foi muito criticada, porque a gestão Bandeira não teve um tão bom desempenho esportivo no futebol dentro das 4 linhas nas competições adultas. Deixou um legado estrutural, deixou um legado financeiro, mas dentro de campo rolou, enfim, o que virou meme na boca de todos nós. Só para botar desculpa, o Padrinho, só para botar em percentuais. O Flamengo gastou nesse ano aí que você deu exemplo 40% a mais no futebol. Sim. Então, assim, e você vê, isso é uma linha homogênea ao longo do tempo. O Flamengo sempre gasta próximo da... Ele gastava sempre, tipo, 20% a menos da cota de TV. E as receitas comerciais do Flamengo, elas não começam a crescer em 2013. Elas em 2013 tinham um patamar muito parecido com 12, com 11, até com 9 quando foi campeão. Eu vi uma vez esse gráfico, posso estar errando em número, mas em linha geral é meio que isso. Tipo assim, a receita do Flamengo ela dá um salto comercial em 15 e 16. Porque isso é a regra de negócio. Dinheiro te ajuda a fazer dinheiro. Então você investe mais em marketing. Eu lembro que uma época eu trabalhei no marketing do Flu nessa primeira vez até 2014. O marketing do Fluminense, quando na sua melhor época. Sobrava dinheiro, né? Sobrava dinheiro, né? Não, a gente tinha, sei lá, na melhor fase, 8 profissionais trabalhando, sendo que 2 eram sênior. A maioria era analista, júnior e tal. E os sêniores eram assim, foram seniorizados dentro do clube, entraram como analistas também. O Flamengo trazia gente do mercado a valor acima do mercado. E você viu o Flamengo tinha 30 pessoas trabalhando e o Fluminense tinha 8, na melhor das hipóteses. Deixa eu só fazer um parênteses para explicar para os nossos ouvintes. Óbvio que foi uma piada, eu sabia dessa situação, por isso que eu brinquei. Faltava muito recurso no marketing Fluminense, eu já sabia disso, por conta do conhecimento aí que o Padrinho já tinha comentado em off. Sim, você tinha um gasto, um gasto até de enfim, investimento em mão de obra, investimento em ferramentas comerciais, de você pagar agentes comerciais para buscar patrocínios, fora uma bem feita articulação para se fechar patrocínio politicamente. Isso pode virar uma discussão para um outro programa sobre como se fecha de verdade patrocínio no futebol brasileiro. Mas o fato é, os mitos de que o Flamengo arrecadou demais fora da TV e gastou de menos no futebol, quando você olha para os números, você vê que a história não é bem assim. Onde o Flamengo teve mérito, e é um mérito também que muita gente no Fluminense não vai gostar de ouvir, mas o Flamengo teve um mérito com o sócio-torcedor, que é um sócio-torcedor que, na maior parte do tempo, deu benefícios inferiores aos benefícios que o Fluminense oferece,
de desconto em ingresso, de rede de benefício, no máximo foram iguais em rede de benefício e inferiores em termos de desconto em ingresso. Só que o Flamengo deu um golpe de sorte no primeiro ano chegar à final da Copa do Brasil e ganhar a Copa do Brasil. E isso gerou uma pressão de receio dos torcedores ficarem fora do estádio e teve um boom do sócio-torcedor. O sócio-torcedor no primeiro ano do Flamengo estava patinando ali entre 10 e 20, e na reta final da Copa do Brasil ele chegou perto de 60. E aí dali eles... Mais uma vez é o exemplo, dinheiro gera dinheiro. Dinheiro gera dinheiro. O Flamengo investiu numa plataforma, investiu em profissionais, investiu no entorno, mas também jogou essa conta para o torcedor pagar. A estratégia do Flamengo foi um preço de bilheteria altíssimo e um sócio-torcedor que te dava desconto, não dava ingresso de graça. Então o Flamengo sempre teve receita de bilheteria, mas é um custo muito alto. Às vezes você olhava o ticket médio e falava assim, mas o ticket médio não é tão mais alto que o do Fluminense. O problema é que num jogo do Flamengo você tinha 80% de sócios-torcedores comprando ingresso. Só que o ingresso de bilheteria às vezes era 120, 150. Às vezes na Sul chegava... Enfim, às vezes na Sul chegava a 80 num jogo de Carioca. Mas era para forçar o cara a virar sócio-torcedor. Entendeu? Enquanto o Fluminense durante muitos anos chegou com bilheterias de 30, 20, 10 reais sem encher o estádio. Então isso tudo pesou também para a construção do Flamengo. Mas quando você olha os números, você vê que é uma régua muito clara. O gasto de futebol do Flamengo sempre foi acompanhando um percentual muito grande da receita de TV. Sempre ficava ali no começo entre 75% e 80%. Aí as dívidas foram melhorando, foi para 85%, 90%. Hoje você pode reparar que não extrapola muito quando você vê o gasto de folha de futebol. Onde eles extrapolam, onde as receitas comerciais e de sócio-torcedor são melhores usadas, é para compra de jogadores. Mas o salário é baseado na sua receita recorrente de TV. Então essa é a importância da receita de TV. Ela é usada para o planejamento do futebol. Então o Flamengo teve uma ferramenta que podia gastar 70, 75 milhões mesmo na penúria. Usava mal o dinheiro? Até usava. Tanto que o Flamengo, na maior parte desses anos, o Flamengo foi top 5 clubes em termos de folha de pagamento do Brasil constantemente. Top 5. E não teve resultados de top 5. Mas não dá pra falar que era essa penúria toda que se vendem como se eles tivessem um elenco de 20 milhões por ano, que não é verdade. Agora eu queria só, Xará, trazer outros pontos pra gente também tocar, que eu acho que são importantes nessa temática. É que a gente também, obviamente, né, naturalmente, a gente fala muito comparando ao Fluminense, né? Mas eu estava vendo até uma tabela que comparava o Flamengo com clubes do Nordeste. É importante até ter um pouco dessa sensibilidade regional mesmo, né? Como os maiores clubes acabam recebendo do Sudeste, né? Acabam recebendo um valor superior, mas a diferença do Flamengo, por exemplo, e o Corinthians, né? Para clubes do Nordeste como o Sport acho que é o que mais recebe, mas o Sport, Náutico, Santa Cruz, assim, uma diferença, essa tabela, que eu acho que, salvo engano, foi do site Diário de Pernambuco, não tenho certeza, mostra que tipo, o Flamengo teve uma receita, no geral, aí, eu acho que mais de 20 vezes a receita com TV do que o Náutico, mais de 15 vezes a receita do Sport. Então, assim, é uma diferença muito grande e que causa também uma disparidade regional mesmo, né? Porque a possibilidade de um clube do Nordeste, como esse que eu citei, de conseguirem um desempenho, né, e conseguirem formar elencos verdadeiramente competitivos é muito pequena, né, cara, num cenário como esse. Exatamente. E aí eu queria saber... Desculpa, Hugo, foi mal, já sofri. Não, eu ia falar que queria saber a opinião de vocês mesmo, pra gente poder também trazer esse aspecto regional mesmo. Padrinho, quer ir? Então, já vou começar com esse, já emendo nos outros comentários que eu queria fazer também. Aí você já responde, Padrinho, as duas coisas. Cara, eu acho isso, o que você tocou aí, importantíssimo, porque quando eu até, para os nossos ouvintes saberem, eu que sempre quis falar muito esse tema aqui, porque eu acho que esse tema é essencial para explicar o futebol brasileiro e essa disparidade que a gente está vivendo, assim, né? Eu acho que foi um crime que foi cometido no futebol brasileiro de 2011 para cá, justamente porque vai, no médio e longo prazo, a tendência muito forte, quase que irreversível, eu diria, é acabar a competição. E você já vai vendo que isso já está começando a acontecer. Se a gente não olhar isso no todo, isso pode ser irreversível. Eu acho que hoje talvez já seja a discussão.
Mas daqui a um tempo, certamente vai ser, se isso não se modificar. E aí, isso que você falou é importante. Que não é, quando eu falo desse assunto, não é só em relação ao Fluminense. É óbvio que, como você falou, o podcast Fluminense está focado no Fluminense. Mas é um absurdo no todo. E assim, aproveitando essa deixa, você deu o exemplo dos times do Nordeste, é importantíssimo, tá? Um tema essencial. E vale para os times do Nordeste e para os times médios, vamos dizer assim, em geral. Que é uma crítica também que eu faço, que não é questão aqui, não é apontar só o Flamengo. O Flamengo fez o que de repente todo mundo faria. Se te ofereceram mais recursos, você vai aceitar, é óbvio, né? Entendeu? Isso aí é óbvio, fez o papel dele. O que me assusta é o silêncio dos demais, assim. E, assim, isso me assusta muito, assim. Estamos há 10 anos nessa e ninguém toca nisso. E até mesmo mídias nossas e de outros clubes botam esse tema como se fosse um tema secundário. Isso eu acho assustador, assim. Eu fico agoniado, porque eu falo, cara, isso é importantíssimo, devia ser pauta número 1 para qualquer mudança, porque você fica a discussão de melhorar o B, Mário Celso, ou sei lá quem, ou não sei o que, ou não sei o que lá. E na verdade, se esse tema não for para a pauta do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, do São Paulo, do Santos, do Náutico, dos outros clubes todos, não vai ter como competir daqui a pouco, entendeu? Não vai ter mais como competir daqui a pouco. E isso assim, é a sobrevivência do futebol brasileiro. E vale a crítica aqui, um ponto que você falou é importante, vale a crítica aos clubes grandes em geral também, porque essa disparidade de Flamengo e Corinthians e agora Palmeiras, por conta daquele FISA, a gente critica. Mas vale criticar também porque isso só ocorreu porque cada clube pensa em si. Porque aí você permite a disparidade, porque você vai ganhar mais do que Bahia, do que Vitória, do que Náutico. Isso também é importante. Então, os clubes precisam pensar em bloco, pensar no futebol brasileiro. As pessoas assistem futebol. Eu sempre dou exemplo assim: a audiência dos clubes, a audiência no Rio, a média de audiência, salvo engano, pelo menos na época que foi feito esse assassinato do futebol brasileiro, na minha visão, era de 30% no pico a diferença. Então, assim, um jogo de pico do Flamengo, um jogo merda do Botafogo, para não falar do Fluminense, a diferença era 30%. Não. Que No justifica pico o não. Flamengo ganhar? No pico não. Na média, sim. A média a média é de 30% a 40% no máximo a diferença do Flamengo para os demais. Como é que pode ganhar 140%? No pico pode ter mais. 140% a mais? Como é que pode ganhar 140%? Entendeu? A conta não fecha, entendeu? Não tem lógica. Porque eu sempre falo que a tendência média é o cara que assiste futebol, pelo menos era o tradicional até 2011, assim, domingo, 4 da tarde. O cara que era Fluminense, ele ia sentar para ver o jogo que estivesse passando na TV. O cara que é Flamengo, ele ia sentar para ver o jogo que estava passando na TV. Porque é cultural, né? Cultural de quem gosta de futebol, assistir aos jogos, todos, qualquer que seja o time, entendeu? E aí virou esse valor absurdo, astronômico, que não se justifica na audiência, entendeu? Então eu acho que vale esse ponto. E eu repito, cara, eu fico assustado como esse tema é pouco falado pelos clubes e pelas mídias dos clubes, mídias especializadas. E a nossa, e fisicamente a nossa, esse assunto é zero, não tem. E aí vale a nossa reflexão aqui, por isso eu quis trazer esse tema. Até um chamamento aqui, se alguém tiver ouvido de outras mídias mais importantes aí, porque esse assunto é essencial. Eu fico assim, eu fico até agoniado. Sabe quando você tá vendo assim, um trem tá indo assim, porra, vai sair do trilho, você tá vendo que vai dar merda e ninguém fala nada. Cara, não é possível, vocês não estão vendo isso? Eu me sinto um pouco assim, não sei se é exagero, mas eu acho isso, assim, acho que daqui a pouco vai ser uma coisa que vai ser irreversível mesmo, sabe? Zero exagero, Hugo. Zero exagero. É o assunto estratégico mais importante do futebol brasileiro para os próximos anos. E a gente está perto de um momento de mudança significativo. E aí, cara, eu vou fazer a linha do tempo rápida. Assim. Ó, se eu tiver, tipo, tendo um divaneio aqui, vocês, por favor, vocês me avisem. Mas eu vou tentar fazer a linha de tempo para as pessoas entenderem mais ou menos o drama. No modelo de lei que vigorou no futebol brasileiro até esse ano, com a mudança da lei do mandante, que tem seus lados positivos e vocês já vão entender, como é que funcionava antes? É como se você tivesse, como se cada clube tivesse a metade de uma nota de R$50. Quanto vale a metade de uma nota de R$50? Vale nada, né?
Né? Se você levar uma nota de R$50 rasgada ao meio no bar, você não consegue gastar 25 em bebida, você não consegue comprar 25 em alimento. Então os clubes tinham metade do direito a todos os seus jogos. E aí sentavam, quando rachou o Clube dos 13, sentavam para negociar com a Globo lá em 2011. E aí a gente precisa entender qual era o contexto da negociação. Porque esse contexto vale até muito recentemente. Que é, no mundo inteiro, quem é dono do espetáculo futebol há pelo menos, ou o esporte como um todo, há pelo menos 30 anos, é a TV fechada. Era o jogo que quem jogava era a Sky, era os operadores de TV fechada do mundo inteiro. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, e na Europa também. Só que aqui no Brasil, a Globo, muito sabiamente, apesar de ser durante muito tempo sócia da TV fechada, era sócia da NET, que era a principal força, a Globo navegava de braçada no futebol brasileiro. E na virada de chave do mundo, de 90 para 2000, onde a TV fechada ficou ainda mais forte, a Globo conseguiu manter o Brasil muito dependente da TV aberta. Isso fez com que o futebol fosse um esporte de TV aberta. Só que a Globo tinha um poderio financeiro comparado com os outros players de TV aberta muito superior. Então não tinha, tipo assim, ou você falava com a Globo ou você não falava com ninguém. O futebol ia ficar sem dinheiro. Então a Globo tomou conta do futebol brasileiro dos anos 90 pra frente. Tanto que vocês vão lembrar que Copa do Brasil era SBT transmitiu muito tempo a Copa do Brasil horrorosamente. Bandeirantes se dividia com campeonatos estaduais e até com o brasileiro com a Globo até os anos 90. Nos anos 90 e nos anos 2000 a coisa vira de jogo. E era uma estratégia de manutenção de poder político, porque você tinha a principal atração das famílias brasileiras ao vivo, quente, na mão da Globo. Isso é um chamariz de publicidade muito grande. Então, e como os clubes não tinham não podiam falar assim, não, beleza, vou levar para fazer dinheiro de outras formas. TV fechada não tinha fôlego para isso, não tinha internet para fazer esse dinheiro, não tinha como fazer pay-per-view, era Globo nada. E assim se deram as negociações até meados dos anos 2010. Onde o cenário era esse, até 2010. Quando entra a Record na jogada, com muito poder, com muito dinheiro vindo da Igreja Universal, para tentar brigar nesse projeto. Aí o que a Globo fez? A Globo falou, eu não posso perder o produto futebol, porque é o produto que me mais rende receita publicitária, me ajuda a bancar o jornalismo. O jornalismo da Globo, durante muito tempo, foi bancado com a receita publicitária do futebol. Então a Globo falou, cara, ela ajudou a rachar o Clube dos 13, que também era o interesse da Record. Então, bem ou mal, todo mundo queria rachar o Clube dos 13, os dois lados do dinheiro. Os clubes que foram burros de fazer isso, mas fizeram. A maioria dos clubes, né? Corinthians. Os clubes foram burros de rachar. Tirando os beneficiados. Oi? Tirando os beneficiados. Mas aí que tá, qual foi a manha da Globo? A Globo falou, eu não posso deixar Corinthians e Flamengo irem pra Record. E o Corinthians chegou muito perto de ir pra Record. O Flamengo não, porque a Globo de cara sentou e falou assim, eu vou aumentar a diferença. Supostamente falou isso, não sei exatamente se falou, mas falou, supostamente falou assim, eu preciso ter você aqui. O Corinthians, uma época, desgarrou, ele foi lá e pegou o Corinthians e trouxe de volta. Quando a Globo fechou Corinthians e Flamengo, num modelo onde tipo assim, ou a Record compraria a peso de ouro todos os outros 18 clubes, e o Flamengo ficaria preso na mão de Flamengo e Corinthians, ou a Globo, enfim, teria o poder. E Posso aí, fazer um parênteses só para explicar? Desculpa, Alexandre, posso te cortar e fazer uma parte? pode. Só para explicar para o nosso ouvinte. Como não tinha lei do mandante, se a Globo fechasse só com o Flamengo e Corinthians e todos os outros fechassem com a Record, por exemplo, a Globo só ia poder passar Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Exatamente. Hoje com a lei do mandante... Por isso a burrice dos outros 18 Mas aí que clubes. tá, não foi exatamente uma burrice, foi uma articulação em que Flamengo e Corinthians se engajaram com os outros clubes para fecharem o contrato. Sinalizando, você vai ganhar o dobro do que você ganha. Você vai ganhar uma luva. Só que eles não contaram o quanto eles iam ganhar a mais e as luvas que eles iam receber. E aí, quando tudo teve que acontecer muito rápido, quando se fecharam os contratos de Flamengo e Corinthians, rolou um efeito cascata nos outros clubes e a Globo também, sabiamente, foi pegando os pequenos. E quando chegou nas negociações dos clubes mais problemáticos, que eram justamente a fatia ali do meio, que era Fluminense, Botafogo, Vasco. Vasco nem tanto, mas Fluminense, Botafogo, um pouco Vasco nessa época. O Vasco cai de patamar nas negociações nessa época, mas Fluminense, Botafogo, Vasco, Corinthians, Atlético, Grêmio e Inter
esses clubes começam a gerar problema. Tanto que a Globo... Cruzeiro. Desculpa, Cruzeiro. E a Globo, rapidamente, ela coopta os de São Paulo para ganhar ainda mais força comercial, porque o mercado publicitário olha muito para São Paulo. Então, Corinthians, Palmeiras e São Paulo colam no pelotão de cima, e assim se faz a política dessa negociação de 2011, em que os clubes são seduzidos com adiantamentos e com luvas, que é um dinheiro extra pelo fechamento, um prêmio pelo fechamento do contrato. E a mesma coisa se repete no ciclo 16-18, que é onde tem o maior aumento de diferença, que depois ele é até reduzido no ciclo 19-24, mas já era um contexto onde os clubes já estavam sofrendo financeiramente com a discrepância. A discrepância já tinha causado a inflação nos salários, os elencos estavam caros, os clubes sofrendo pressão política para manter times mais competitivos, gastam mais. E aí é onde entra o que o Hugo falou, dos clubes pensando em si. Mas vamos lembrar que às vezes não é o clube pensando no clube, é o dirigente esportivo pensando na sua trajetória política, seja no clube, seja mirando virar um político, como vários presidentes de clube viram senadores, até prefeito, como o caso do Calil em BH, família Perrella, que, enfim, 20, 30 anos de carreira legislativa em Minas também, enfim, tantos outros exemplos. E é isso. Então as agendas políticas se misturam na hora do cara falar assim, cara, me dá esse dinheiro aqui agora, eu vou tentar fazer um time competitivo porque eu tenho eleição no que vem. Não é porque ele pensava no melhor para o Cruzeiro, ou no melhor para o Fluminense, ou no melhor para o Inter. Muitas vezes era agenda pessoal ou agenda política desses presidentes interferindo nessas decisões. E assim, o gargalo o cenário foi piorando, até que teve uma das maiores derrotas do Fluminense, que foi quando, nessa virada de 16 e de 19 e 24, negociada ainda entre 16 e 17, se fez um problema no pay-per-view para o Fluminense. O pay-per-view ia ser dividido, onde a Globo pressupunha um volume X, não posso revelar aqui qual é o volume, mas ela pressupunha um volume X de venda, e esse volume X de venda ia ser rateado pelos clubes com uma garantia mínima para cada um. E aí se fechou o contrato com a garantia mínima. Alguns clubes tiveram garantia mínima. E nesse modelo, a Globo, em um dado momento, chegou com um adiantamento de receita que o clube precisava e falou assim, eu te adianto receita se você abrir mão da garantia mínima, porque a Globo já viu que o pay-per-view não ia bater naquele bolo. Então o bolo total, dando um exemplo aqui, vamos dizer que o bolo fosse 1 bilhão. A Globo sabia que ia chegar, projetou 1 bilhão, fez um contrato com as garantias mínimas dos clubes para se aproximar de 1 bilhão. Aí a Globo vê que não vendeu 1 bilhão, vendeu 550. Ela precisa reduzir. Só que ela bateu nos clubes grandes, os clubes com grandes compromissos de garantia mínima, e esses clubes disseram assim, não vou abrir mão. Não preciso, não tô com problema de caixa. Vai lá nos outros e abre. Que é importante falar. Não tinha problema de fluxo de caixa, porque já vinha acumulado aí de 5, já tinha 6 acumulado das anos benesses da TV. Já tinha 600, 700 milhões a mais que a maioria. E aí o que acontece? Eu te adianto aqui 60 milhões e você me libera a garantia mínima. E vários clubes liberaram a garantia mínima, menos Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Esses clubes mantiveram a garantia mínima, sendo que a garantia mínima não era proporcional ao bolo, não era um percentual, era um valor. Então o bolo não cresceu tanto, o garantido mínimo teve que ser pago, e a Globo não completaria a diferença. Ela passou a dividir o restante, aí sim, proporcionalmente a uma pesquisa. Não era dado direto, concreto, transacional de quem comprou e disse que era torcedor de Grêmio, de Fluminense e de Vasco na plataforma. Porque esses dados, gente, na maioria dos casos, principalmente quando o pay-per-view é de TV a cabo, esses dados eles ficam com a Sky, com a NET, com a Claro. Esses dados não vão para a Globo. A Globo não tem acesso a esses dados. Então ela nem poderia fazer uma divisão baseada em dados fidedignos. Ela tem que fazer pesquisa. E aí pesquisa, enfim, você faz a pesquisa ali com 500 assinantes e estatisticamente até pode, enfim, é aceitável, mas, enfim, cabe qualquer distorção aí dependendo do padrão da amostra. E junta isso com a garantia mínima, os percentuais dos clubes. Então, tinha clube, o Flamengo teve ano que recebeu 100 milhões de pay-per-view e o Fluminense recebeu 6. Então, cara, e é importante falar isso. A distorção ficou maior. E só pra completar, ela foi corrigida depois.
Essa distorção foi mais ou menos corrigida para o ciclo vigente atual 19 e 24. Só que esse ciclo está à beira de uma ruptura por causa do movimento de televisão provocado pela aproximação das TVs abertas, muitas com agenda política, mas uma aproximação das TVs abertas, das outras TVs abertas ao conteúdo do futebol, e a força do streaming. Como o Brasil ficou para trás da discussão global de TV fechada, era muito dependente da TV aberta, o Brasil ele ficou como se fosse 30 anos defasado, e só que o futuro é tão avassalador, o presente e o futuro da tecnologia é tão avassalador, que ele tá atropelando. Então o streaming tá vindo, tipo assim, empurrando o Fluminense pro século XXI. O Fluminense tá chegando, o futebol brasileiro está chegando. Eu tava falando de atraso do Fluminense, mas só pra deixar claro, era futebol brasileiro. Isso não é um problema clube, é um problema de mercado. O mercado brasileiro está tendo uma aceleração de sofisticação para se igualar aos mercados lá de fora, porque é o mesmo dinheiro que está circulando no mundo inteiro. Então é o mesmo dinheiro entrando nas plataformas que vão brigar por direitos e que, até para já fazer uma ressalva, muita gente tem medo de daqui a 10 anos ter um cenário onde você vai ter que assinar 5 plataformas para ver o seu clube jogar. E não é isso que vai acontecer. Talvez aconteça no curto prazo. Mas o jogo dessas empresas todas, que é o que acontece em todo mundo do entretenimento, é um jogo de fusões e aquisições. Ou elas vão ser compradas por outras, ou elas vão se fundir e fazer pacotes. Porque a moeda do século XXI é a atenção. A atenção das pessoas. E a atenção das pessoas é limitada. Nem todo mundo consegue assinar todas as plataformas de streaming disponíveis. E mesmo assim, se a atenção pode ser fragmentada, o dinheiro não pode. Então não vai caber em todo o bolso, não é escalável imaginar que boa parte da população vai assinar 8 plataformas de streaming. Então elas vão se combinar para oferecer serviço, como hoje já acontece de Disney Plus se combinar com a Globo. Você compra uma TV na Casas Bahia, ela vem embutida a Netflix. E você tem, enfim, a Samsung tem parceria, a LG tem parceria. Existe todo um movimento e todo um futuro. A compra da Fox pela Disney é outro exemplo também. É isso, esse é o jogo. E Hugo, é importante a gente entender, a gente futebol brasileiro entender, e Fluminense entender, que talvez o futebol brasileiro, poucos clubes estejam olhando para esse cenário para entender que o jogo que está sendo jogado agora não é mais um jogo Globo. É um jogo onde a Globo é um player muito relevante e vai ser ainda por bons anos. Mas é um jogo onde está a Disney comprando a Fox mirando streaming. Onde está a Warner comprando a Discovery mirando streaming. Onde está acontecendo uma grande concentração de mega corporações voltadas para o entretenimento. E isso chega no futebol, porque isso chega na televisão. Isso chega na televisão no conceito mais amplo, na maneira como se dissemina o conteúdo esportivo através de telas. Então, esse é o jogo. E o futebol brasileiro precisa jogar junto esse jogo. Porque não adianta só o Flamengo, o Fluminense, o Inter e o... Tô chutando aqui, tá? E o Vasco estão entendendo esse jogo. Mas essa discussão de jogar com esses players tem que ser entendida agora. Porque isso vai acelerar de uma forma muito brutal agora. Como já acelerou enfim, a Amazon tá cada vez mais crescendo a sua participação na Premier League. Ainda é pequena. Mas a Amazon está testando, está vendo que funciona, está crescendo. Sendo que, fatalmente, essas plataformas não vão negociar com clubes. Elas só vão topar negociar com muita força com liga ou com a federação. Então, o jogo do momento é qual vai ser o modelo da liga. E será que estamos prontos, os clubes de futebol individualmente, para uma discussão madura sobre esse modelo de liga? Ou vamos continuar jogando por interesses pessoais? E esse é o problema da lei do mandante atual. Ela é melhor que a anterior, porque os clubes passam a ter uma nota de R$50. Os clubes têm 19 jogos. Só para aí eu sei que eu estou bem extenso aqui nessa fala, mas eu acho importante pontuar. O que essa lei traz agora, que é legal, e acontece em vários países desenvolvidos no mundo? Mas tem uma distorção nessa narrativa que eu já vou explicar. Ela faz o seguinte, você tem agora ativos que você pode vender para quem você quiser. O Ceará tem 19 jogos do brasileiro, como o Fluminense tem, como o Flamengo tem. Se você não gostou do modelo da Globo, você vai atrás de outro e fecha. Só que o problema é o seguinte, isso vai ter uma tendência de concentração. Eu, vendo os movimentos, eu vejo no máximo 2 blocos.
Vai ter um bloco de 8 clubes e um bloco de 12, provavelmente, ou 2 blocos de 10. Mas vai ter uma concentração em termos de clubes com interesse X e clubes com interesse Y. E eles vão tentar fazer blocos diferentes para negociar. Os clubes estão hoje com o discurso de juntar todos os 20 e formar uma liga. E o modelo de direitos mandante, bem ou mal, dá o mesmo estoque de jogos para todos os clubes. Então, quando você senta na mesa, você tem mais poder do que naquela divisão anterior. E hoje você tem mais empresas querendo sentar na mesa. Você tem as operadoras de... Porque as operadoras de TV a cabo estão se esfarelando nesse modelo atual. Mas, por exemplo, uma discussão importantíssima que impacta isso é que as operadoras de internet e telefonia foram autorizadas a vender diretamente serviços de streaming, porque era proibido, porque era uma lei que segurava mercado para TV a cabo. Só que eles entendem que streaming não é TV a cabo. Então, por isso que a Vivo está oferecendo o pay-per-view do Brasileirão. As empresas desse serviço, ou seja, está aumentando o número de empresas que pode brincar com esse jogo. Fora as de fora, os grandes conglomerados de mídia que estão vindo para cá brincar também. Só que vai ser muito difícil ver uma negociação que vai chegar ao seu pleno valor tendo 2 grupos falando de futebol brasileiro. Até porque esses 2 grupos falando como se fossem partidos diferentes de uma mesma história vão discutir como uma liga. Vão formatar como produto para ele ser competitivo lá fora. Porque cada vez mais o futebol e todo o esporte tradicional está passando por um problema de perda de relevância. Porque o jovem não tá assistindo. E não é problema de Brasil, não. E muita gente acha, porque o São Paulo é incompetente, e aí o torcedor de São Paulo Mirim não tá assistindo os jogos de São Paulo porque tá interessado no Chelsea, ou porque tá interessado em game, ou porque tá interessado em outra coisa. Isso é um problema global do esporte. Só que as grandes soluções que as ligas estão fazendo, elas são decididas em liga, porque a liga cuida do produto como um todo. De entender se é horário, se é formato, se é padrão de campo. Se é o produto em si que tá ficando pouco atraente, como a gente vai tocar esse produto junto? Agora imagina um cenário onde vão discutir 2 grupos, cada um com seu contrato de TV, cada um com seu contrato de streaming. Um vendeu seus direitos para a Ásia muito forte, o outro vendeu para os Estados Unidos. E aí você vai ter que brigar para encaixar os jogos entre Ásia e Estados Unidos. Tô dando um exemplo aqui, enfim, corriqueiro do mercado internacional, que o Brasil está avançando no mercado internacional agora. Então, Um toda essa exemplo bom discussão... dessa questão da liga, desculpa, Padre, só para te contar um exemplo bom Não, dessa pode questão da mandar. liga, fugindo um pouco do futebol, isso que você falou corrobora com o que eu disse, porque na verdade quem assiste futebol quer assistir tudo. O produto não é o jogo do Flamengo, o jogo do Fluminense, o jogo do Vasco. O produto é o Brasileirão. Isso aí já mostra como a questão das cotas já foi lá atrás equivocada. Agora mais ainda com o streaming, né? Que você falou, tem as questões de venda até internacional e tal. E um exemplo bom de liga, de como o produto é a liga, é a própria NBA. Você pode até ter que eu gosto, tô falando porque eu gosto, eu conheço, você pode até ter, você torce pro time tal, gosta do time tal. Mas quem decide tudo é a NBA. O Lakers, o Celtics, os times não decidem nada. É tudo decidido, decidem nada não, decidem na liga, né? Mas assim, quem decide tudo é a NBA. É isso, eu acho que o futuro vai ser isso, porque você decide, como você falou, horário de jogo, onde vai passar, onde não vai, tudo em bloco, né? E a estratégia de competitividade da liga, ela é parte do produto. Será que as pessoas vão assistir uma liga brasileira que tem a competitividade, que pode vir a ter uma competitividade igual à da Bundesliga, onde a cada 10 anos, 6 o título vai para um clube só? Será que isso vai ser atrativo para os nossos jovens? Vai ser atrativo para os torcedores que já consomem hoje? Isso vai ser atrativo para público internacional, que é de onde vai começar a vir parte do dinheiro? A gente vai virar um produto de terceira categoria, como é hoje. A gente hoje é menos atraente comercialmente até do que a Liga Argentina lá fora. Eu dou um exemplo, falo até isso para os amigos remadores da Gávea, falo isso. Até para eles vai perder a graça com o tempo. Exatamente. Por quê? Porque é o produto. Eu dou sempre o exemplo que eu dou Fluminense e Bangu na década de 80. Era um jogo maneiro? Era, o time do Bangu foi vice-campeão brasileiro, porra, ganhava Carioca, chegou em finais de Carioca. Hoje, alguém se sente atraído por assistir Fluminense e Bangu? Não. Por quê? Por algum motivo o Bangu ficou pelo caminho. Então é a mesma coisa se isso acontecer. Se você ter sempre o time ganhando, aquela ali não perde a razão de ser. Porque assim, futebol é competição. Você não tem competição, qualquer esporte é competição. Se não tem competição, perde a graça, né? Basicamente é isso. Mas e ainda tem um agravante no Brasil que a gente criou uma cultura de esporte, de futebol especificamente,
pelo gigantismo do Brasil. O Brasil só foi ter liga nacional foi em 68, quando o Robertão incluiu os clubes de Minas e do Sul e virou extraoficialmente o brasileiro, que foi o que a gente ganhou em 70. Ele começa em 68, enquanto alguns países têm liga desde os anos... Tipo, Inglaterra, por exemplo, tem um campeonato organizado desde o final dos anos 1800. Então, a cultura é de vai ganhar um por ano, e no máximo vai ganhar lá o cara que vai ganhar a FA Cup. Vão ser 2 caras levantando o troféu doméstico, e depois criou a Copa da Liga para ter um terceiro troféu, mas vão ser 3 caras ganhando um troféu doméstico todo ano. Aqui, na Alemanha é a mesma coisa, Copa da Liga, Copa da Alemanha e a Bundesliga. Aqui, a gente acostumou com cada estado brasileiro a ter um campeão, mais o campeão do brasileiro depois, e o campeão da Copa do Brasil. Então, tipo assim, muito provavelmente em 10 anos você veria o seu time levantar uma taça. Alguma taça você veria em 10 anos. Então se criou uma cultura muito voltada pro título. Então depois de você se reacostumar toda essa cadeia e todo o perfil de consumidor, para você dizer assim, ó, se você ganhar um título a cada 20 anos, tá bom. Ou o seu campeonato é brigar só para disputar Libertadores ou disputar Sul-Americana para sempre. Não causando essa mobilidade. E por mais que você tenha, assim, olha a Premier League e fala assim, a Premier League não é tão competitiva. Cara, a Premier League tem de 6 a 8 clubes que, tipo assim, ela permite até um acidente de percurso como é o Leicester, porque ela tem o direito de TV competitivo e a entrada dos gigantes ali com dinheiro de estados como o Manchester City, mas ela tem 6 clubes que tradicionalmente estão ali brigando por vaga na Champions e eventualmente por título. A gente não vai considerar o Arsenal recentemente, nem o Tottenham, mas aí você pode alegar questões esportivas, mas de receita e qualidade de média de elenco para brigar, eles têm, vira e mexe estão brigando. A liga em si permite isso. Aí você olha a Liga Espanhola, que foi caindo de interesse econômico ao longo do tempo, ela estava fazendo com que Barcelona e Real Madrid, que era um projeto de Estado, era uma estratégia de Estado da Espanha durante muito tempo, a espanholização, né? Fazer Barcelona e Real Madrid virarem players continentais, marcas globais, para trazer turismo, para trazer visibilidade para a Espanha ser percebida como um país forte. Só que isso dissolveu todos os clubes. E era o modelo de TV como é o nosso agora, que era a venda individual do direito do mandante. O que o rei fez? Passou um decreto em 2015 falando assim, acabou esse negócio de venda individual sem liga. Tem que ter a liga. Você tem o seu direito individual, mas esse direito individual vai para a mesa da liga. Você é obrigado a se juntar à liga. E é onde eu acho que poderia ter acontecido no Brasil esse modelo, mas muita gente acha que seria uma interferência demasiada do Estado na economia. E aí você fez esse modelo mais livre hoje, que permite com que se formem 2 blocos de interesse, ou 3, ou o que quer que seja, e a gente possa ter um risco de fragmentação. Mas eu acho que a fragmentação vai matar o produto do futebol. Ele tem que ser junto, ele tem que ser o mais equilibrado possível. E eu não falo só com interesse de causa, eu estava falando para vocês fora do ar e vou ressaltar aqui para os nossos amigos tricolores que nos ouvem. No curto prazo, se a gente equalizasse o direito de TV, não 50-50, o modelo da Premier League, onde no máximo o primeiro para o último da liga ganha o dobro. Hoje, o Hugo falou dos nordestinos, mas é uma coisa que acontece com todos os clubes que sobem. Um clube hoje ganha 30 milhões. Já chegou a ganhar 6. Contra uns ganhando 150, 170 e outro ganhando 6. É um modelo que você entra fadado a brigar para não cair. Mas se você equalizasse o campeonato como a Premier League amanhã, um dos clubes que seria mais prejudicado seria o Fluminense. Porque o Fluminense tem um endividamento grande, que pressiona ainda o fluxo de caixa, melhora com o parcelamento, o enfileiramento da dívida civil. Mas você tem clubes pequenos, até o perdão da palavra pequenos, porque não é o caso. São clubes expressivos nacionais que estão na Série A, mas não tem esses grandes contratos de TV, passariam a ter uma receita de TV parecida com a do Fluminense, sem a mesma pressão de dívida. Então você teria Bahia, Ceará, Atlético Paranaense, Fortaleza, Red Bull Bragantino, clubes que teriam receita próxima do Fluminense, mas sem endividamento. Onde eles vão poder usar integralmente essa receita para o futebol. Então nos traria um problema de curto prazo que exigiria uma eficiência maior, exigiria com que Xerém
fosse cada vez mais a solução. O Fluminense já está nesse caminho, mas enfim, seria mais importante ainda para aumentar a qualidade proporcional ao dinheiro gasto. Então não digo nem que legislar em causa própria só esse modelo mais de distribuição equilibrada, não. Beleza, aproxima o Flamengo, traz o Flamengo para perto. Beleza, só o Flamengo já criou um nível de casca e de estrutura institucional que permite gerar outras receitas, como o Tottenham, para um exemplo dos mega gigantes, o Tottenham já gera um bom nível de receita paralela comparando com o Brighton, que sobe e desce, e não tem uma marca globalmente reconhecida. Tipo, o Flamengo já chegou num nível em que a receita de TV talvez não faça tanto a diferença. Claro que eles vão brigar para fazer, mas mesmo sem ela, o Flamengo continuaria sendo o clube de mais receita no Brasil, provavelmente, a não ser com um hiperinvestidor ou um hipermecenas. Então esse equilíbrio ele é importante para o campeonato, para manter o produto futebol interessante. Porque se o produto futebol ficar desinteressante, os clubes vão morrer. Vão morrer por falta de interesse, porque o que mantém esse negócio desde sempre, só que não tinha esse nome, e os anos 2020 nos obrigam a adotar essa lógica, é que a grande moeda é a atenção. Se a gente não retém a atenção das pessoas assistindo ou indo aos jogos, esquece. Esquece esse negócio. Não vai existir negócio porque a gente é saudosista e vamos ser só a nossa geração lá velhinho vendo o jogo. Esquece. Vai virar clube de bairro de novo competindo. A gente vai regredir ao que é o saudosismo de tantos anos atrás. A gente nem sabe se isso vai sustentar, porque vai carregar as dívidas todas do processo de tentar se manter vivo. Então, ou a gente arruma a casa agora, ou a gente vai entrar num cenário muito complicado. Por quê? E aí, só para completar a minha extensíssima tese, peço até desculpas. Quando a gente olha anos 90 e anos 2000, a TV a cabo tinha pouca penetração na casa das pessoas e a internet também. Quais eram as alternativas de entretenimento que as pessoas tinham até os anos 90? Cara, ir a um jogo do Fluminense competia com cinema, competia com a TV aberta e competia com uma programação de eventos da cidade, que também se sofisticou com a internet. Então diversificou, sofisticou, trouxe mais investidores. Então hoje em dia o que concorre pela atenção do torcedor é muito mais plural. Você tem o YouTube inteiro, você tem todos os players de streaming, você tem uma série de eventos acontecendo mundialmente, competindo pela atenção. O cara vai parar às 4 horas da tarde do domingo, no meio do feriado, pra ver o jogo do Fluminense? Ou vai ficar no PlayStation jogando com um amigo? Ou vai ficar online jogando Dota? Ou vai assistir, maratonar uma série no Netflix? Se o produto for desinteressante, a gente vai perder espaço para isso tudo. Então, este é o jogo da alma do futebol brasileiro e da sobrevivência do negócio. E a minha sensação é que o mercado ainda não está totalmente maduro para ter uma discussão onde os interesses individuais são colocados realmente num segundo plano para uma discussão mais profunda sobre sobrevivência e longevidade do negócio. Depois dessa aula, quer completar alguma coisa, Xará? Não, tem nem como contemplei completar, né? 100%. E também, assim, eu acho que, como é uma discussão que acho que dá até para pensar, assim, até como uma sugestão, a gente poderia trazer depois esse tema novamente, pensando o futuro. Que nem a gente vai fazer aquela divisão em relação ao diagnóstico que a gente fez, né, que o Alexandre e até o Jonathan fizeram sobre o Fluminense. A gente vai trazer depois a parte 2 sobre caminhos possíveis para o Fluminense. Eu acho que esse tema também é um desses. A gente conseguiu fazer nesse programa um diagnóstico geral, né? O Alexandre até trouxe algumas projeções futuras, mas eu acho que dá para aprofundar, né, nas possibilidades para o futuro, visando o futuro. Quais são as possibilidades e o que seria mais interessante ou mais desinteressante. Acho que a gente pode depois trazer novamente esse tema, uma parte 2 aí para aprofundar o debate. E só para finalizar, o Alexandre tocou nesse ponto que é importante, de não legislar em causa própria, porque é isso, assim, a curto prazo seria até prejudicial para o Fluminense, né? E a gente está pensando aqui não naquela farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Trazer um ditado bem velho, mas pensando realmente num modelo que seja de negociação em bloco e que seja, portanto, mais democrático e garanta mais igualdade e competitividade e, como o Alexandre terminou agora, longevidade para isso que é a nossa paixão hoje, né? Enfim, é isso. E agradecer ao Alexandre, vou agradecer novamente nas considerações finais, mas não tem que pedir desculpas por você se alongar não, cara. Aulas demais. Aulas. É isso. Longe disso. E
E, assim, só corroborando, a questão é essa, é a sobrevivência do futebol brasileiro mesmo, porque as pessoas podem perder interesse, inclusive aquelas que estão torcendo para os clubes beneficiados. O Alexandre falou bem sobre a gama de competitividade, eu volto do exemplo do Fluminense e Bangu. Se o Flamengo daqui a pouco começar a continuar, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, continuarem, hoje, por exemplo, 2 anos, só os dois estão ali, né? O Atlético agora que está alavancado, mas é outro assunto. Continuarem só os dois, até esses torcedores vão perder o interesse, porque futebol é competição, não tem jeito, né? E sem ela o produto vai perdendo para outros atrativos aí. Depois dessas aulas, assim, obrigado aí, vou reforçar o que o Xará falou, obrigado aí, Alexandre, pela aula. Vamos fazer uma parte 2 aí, com certeza. Aceito aí a sugestão do Xará. Vamos falar do momento Fluminense que eu preferia nem falar, né? Porque, nossa, mãe, que semana, né? Nessa semana, na última semana, o Fluminense perdeu para o Santos por 2-0 na Vila, na quarta, na Vila Belmiro, né? E hoje, domingo, perdeu de 1-0 para o Ceará no Castelão, com 1 a mais durante a maior parte do jogo, inclusive. O próximo desafio do nosso Flusão é contra o Sport no próximo sábado no Maracanã, embalos de sábado à noite, 9 horas da noite. Vamos começar pelo Xará. Xará, o que você tem a dizer sobre o momento do Fluminense e a expectativa para a próxima partida? É 9 horas o jogo? Confirmado mesmo, né? Isso não é a dose de 9 desinformação. horas, ó. Reclama com Placar UOL. Vou dar logo o nome de onde eu vi. Placar UOL. Se tiver errado, a culpa é dele. Não, Não, alguém tranquilo. acessa o placar UOL ainda, cara. Que isso? Pra tu ver a idade Vou dele. fazer jabá grátis, então. Já que você me alfinetou, é o melhor aplicativo para você acompanhar o Ele seu é muito- time, é o Placar UOL. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Ele é muito completo. Precisa acompanhar times até os secundários, né? Mas então, falando do momento do Fluminense, né? Um momento que é difícil. Falar mais do jogo de hoje, que tá fresco também. Sim, o que mais me incomoda, assim, te deu um certo azar mole do Nino ali no início do jogo de ter feito o pênalti, que ainda acho um pênalti bastante discutível, mas grande parte da resenha, do nosso grupo da resenha, afirmou que foi muito pênalti. Esse muito me incomodou muito. Porque, assim, pode até ter sido pênalti, mas muito pênalti é forçação demais. Mas, enfim, eu acho que o Nino deu mole e o Jael, né, um atacante com experiência também, soube aproveitar ali, deu uma valorizada. E aí isso muda completamente o jogo, né? Um pênalti, um gol aos 6 minutos do primeiro tempo, o esquema até que o técnico planejava para o jogo exige que mudanças sejam efetivadas. O Fluminense precisa se expor mais, precisa ir mais para frente. Mas o que me incomoda assim, no Fluminense, para não me estender muito também, porque o programa já está ficando longo, é a ausência de meio campo. Acho que o Fluminense tem uma carência bizarra. Lateral esquerda nem se fala, porque eu acho que, né, a gente já falou para caralho ao longo da temporada. Mas o meio campo do Fluminense, porque o Fluminense até chegou a trazer, né, Casares, alguns reforços, mas eu sinto uma carência enorme. Hoje a gente tem o Arias, que nem é meio campo, nem é, né, originalmente essa posição de um meio campo armador, e que tem tapado o buraco, que não tem sido também, não tem tido um desempenho, né, lá essas coisas. E assim, no segundo tempo, que o Marcão faz aquelas mudanças, para mim o problema se agrava ainda mais, porque o Marcão ele tira o André, que tudo bem, tava cartão amarelo, ok, né? Ele ficou com medo do André possivelmente ser expulso. Mas assim, o André hoje é um dos principais jogadores do Fluminense, que dá segurança, consegue sair com a bola. E aí tira o André e aí bota mais atacante. E o Fluminense fica com. Parece, tipo, até zoei no grupo da resenha, parece um 4-2-4, sendo que o 2 no meio-campo, um deles era o Arias, que nem é meio-campo. Então, assim, parece que ficou o Martinelli sozinho no meio-campo para poder garantir a saída de bola. E aí a gente vê o David Braz, por exemplo, cumprindo uma função mais adiantada, também tendo que sair com a bola, o Nino também tendo que sair com a bola. Enfim, eu acho que Marcão tem muita coisa a corrigir taticamente. O problema do Fluminense tático é muito grave. Além de carências mesmo no elenco que a gente tem, mas isso a gente vai ter que aturar até o final do ano. Agora, eu acho que o Marcão tem muito trabalho para fazer, porque se o Fluminense continuar tendo esse tipo de desempenho, cara, a gente vai se arrastando aí para conseguir uma vaga na Sul-Americana até o final do ano, entendeu? Mas acredito que o Fluminense, assim, o elenco do Fluminense, pelos jogos que a gente viu até antes desses dois últimos, até no Fla-Flu mesmo, e jogos anteriores, o Fluminense tem um elenco para, né, competir e buscar aí, morder uma vaga no G6, no G5. O Fluminense tem elenco para isso.
Mas o Marcão precisa corrigir problemas graves hoje, porque não tá maneiro, tá feio. Eu só queria perguntar se é proibido jogar no 4-4-2, cara. Cara, eu achei que ele fosse fazer isso hoje, cara. Eu falei assim, ele vai tirar Caio Paulista, que tá, né? Caio Paulista voltou ao Caio Paulista 2020 e vai botar algum meio campo. É que compraram só 50% do futebol dele. Aí ele ficou Falta chateado. comprar o restante. Eu achei até que ele fosse tirar o Caio Paulista e botar até, tipo, o Nonato não tava no banco, né? Não sei se estava suspenso. Mas o Wallace, botar um meio campo que desse, tentar dar mais robustez ali ao meio campo do Fluminense e jogar no 4-4-2. Mas, enfim, não foi isso. Ele tirou meio campo e botou mais ataque. E aí, realmente, eu fico sem entender. E Abel foi muito mal. O Bobadilha, só finalizando, o Bobadilha, uma grata surpresa aí, entrou bem no final do jogo. Até o Fluminense teve algumas chances boas que vieram dos pés dele, né? Diga lá, padrinho. Pô, padrinho, eu acho que o Hugo já falou, matou 90% da análise, eu vou pegar 10% do que ele falou, que é peça. E eu acho que a gente tem um problema de peça, sim, e ainda mais olhando o perfil do futebol brasileiro, onde você vê que a imensa maioria dos clubes, os clubes notadamente os menos favorecidos financeiramente, tem esse problema de peça, porque a gente forma poucos meias. Se você pegar os meias que são os de influência de jogo no futebol brasileiro, tem muito que é gringo e tem muito que é velho. Porque é um problema de formação do futebol brasileiro, que é o que me parece. Quem é o grande meia brasileiro hoje na Europa? Meia. É uma posição que ficou morta por conta da evolução técnica do futebol, porque ou ele virou o 8, ou ele virou o jogador de lado de campo que vira, enfim, que afunila e cria junto. E a gente não tem jogadores de lado de campo que afunilam e criam junto. Quem tem algo mais próximo disso é o Arias. Esse é um jogador que consegue achar um passe de vez em quando, assim, mas também não é tão criativo. Os que a gente tem no meio de campo, que poderiam ter esse potencial, que é Casares e Ganso, eles não têm dinâmica. Então é sempre uma escolha de Totines. Me parece que o Marcão sempre tem uma escolha de Totines, porque ele não tem o criativo que é ou veloz, ou o criativo que é meia completo. Ele tem os 10 clássicos e ele tem os pontas. Então ele fica tentando equilibrar. Cara, vou botar mais gente no meio de campo para dar solidez e contra-ataque. Não, eu vou dar suporte a um meia criativo e perder um de velocidade na frente. Não, esse jogo eu vou jogar com um volante só, um criativo, e aí eu mantenho... Tipo assim, é um dilema de Totines complicado num time que tem um elenco que, apesar da ideia de ele ter um equilíbrio no total de idade, que é sempre uma meta na formação de elenco, você tem um elenco com uma idade média que segure para maturar os garotos, mas você tem falta de característica no elenco para algumas posições de criação. Então por isso que a gente joga bem em contra-ataque, joga bem contra times que nos atacam e sofre com os times. Chega a ser previsível. O Fluminense vai jogar contra o Sport no Maracanã, vai sofrer. Vai depender da ineficiência do Sport em aproveitar as 2, 3 chances que eles vão ter. Se a gente aproveitar uma bola aérea, abrir o placar logo e tal, o jogo vira, pode ser que a gente goleie o Sport. Ou a gente vai sofrer e vai torcer pro Sport não achar uma bola marota. Como a gente assume essa posição contra o time grande, às vezes se dá bem. Faz jogo engrossa com todos os times grandes brasileiros. Porque o nosso elenco tem mais esse perfil, porque não tem tanto foco na criação. É aproveitar espaço aberto de contra-ataque. Depois desses comentários do Momento Fluminense, vamos aos recados finais. Xará, boa noite e até a próxima. Boa noite, bom dia, boa tarde aos ouvintes. Seja bem-vindo novamente, Hugo Carvalho. Muito obrigado. Que você não faça mais essa palhaçada de ficar afastado do nosso podcast Mequetrefe, mas que sente sua falta e sua voz. Eu sempre falo que a voz saliente de Dr. Bernardi, mas a sua também não fica com ciúmes, não. Um abraço aí para Alexandre também. Novamente agradecer a participação, tamo juntão. Que vem a nossa próxima pelada também, que já tem data marcada, inclusive, hein? Dia 13. Alguns vão falar que não é por coincidência esse dia 13. Mas, enfim, deixa quieto. Dia 13, antes do jogo contra o Palmeiras, que é dia 14 no Maraca, a gente vai ter aí o segundo futebolzinho do É Proibido Remar, dessa vez com a galera da Fanfarra Festiva Tricolor. Se você, Tricolor, quiser participar, você vai ter que descobrir onde é. Sacanagem. Depois a gente vai divulgar aí, vai ter um evento aberto também com a galera. E para, né, não pode faltar aquele fora Bolsonaro já. E é isso. Para cima deles, Tricolor, que a gente precisa melhorar muito para conseguir essa vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Valeu. Padrinho, muito obrigado mais uma vez pela aula que você sempre dá aqui pra gente.
sabe que a casa é sua, venha mais vezes. Tá louco. Aula longe de ser aula. Só trago o pouco que eu pude aprender pra compartilhar, e o ato de compartilhar é um ato de aprender também, de você trocar e aprender. Então, cara, mais uma oportunidade de aprendizado aqui. Ainda mais, cara, num dia privilegiado de retorno de Hugo Carvalho para as vozes saudosas do É Proibido Remar. Fico triste, Hugo, por não poder participar da pelada dia 13, não estarei no Rio de Janeiro, não irei nem ao jogo dia 14, mais triste ainda. Mas estarei em espírito, e graças a Deus não estarei em peso, já que eu estou com 100 quilos, e você viu na última pelada que foi um desespero me manter ativo, mas pelo menos o gol me dava uma oportunidade de Pô, respirar. deixou. Você guardou uns ali, porra. Quantos? Não, eu guardei 2, sendo que o primeiro que eu Aí. fiz... Mais do que o Gabriel Barbosa na Europa, porra. Essa foi, não, mas é que tá. A última... Tá, mas aí também o parâmetro é baixo, né? Não dá, Eu não. meti Eu me garanto mais meti aqui. um de pênalti, porra. Em mim. Não, foi em mim, não. Foi no Bernardi. Mas uma curiosidade sobre o meu gol, a última vez que eu tinha feito um gol em pelada, porque eu só joguei tipo aquela pelada do aniversário do Flu no gramado, joguei uma pelada de fim de ano num campo também, a última vez que eu tinha feito um gol em pelada foi durante o governo Temer. Olha quanto tempo faz. Então foi uma emoção muito grande fazer 2 gols naquela peladinha. É isso. Não, mas olha só, dia 13 você não vai poder ir, mas vão ter outras, né? Nas outras A eu irei. ideia aí é futebolzinho mensal para criar uma tradição nossa e pra gente sair também, ficar dessa ferrugem do corpo aí, esse sedentarismo. Perfeito. É isso, trabalhar o corpício. É isso. Se você que está nos ouvindo quiser participar, você tem que estar na nossa resenha. Você não tá lá, tá perdendo tudo isso, todas as baboseiras que a gente fala lá também, desinformações, brigas aleatórias e outras coisitas mais. Então, assim, participa lá da resenha, pede pra gente nas nossas redes sociais que você vai ter a gente vai mandar o link pra você. Melhor grupo de discussão que eu tenho hoje. Só digo isso. É isso. Então, por favor, se você um dia entrar, se contenha também, né? Porra, não vai estragar o grupo, sacanagem. Que isso, cara. O Alexandre jogou lá em cima, o Xará foi lá, Nada lá receptivo, embaixo. né? Não, mas se complementa, tipo assim, não entre pra atrapalhar, irmão. Todos tricolores, ninguém é dono da razão, ninguém sabe de porra nenhuma, na verdade. Mas não atrapalhe. É isso. E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado do meu retorno e desse programa maravilhoso. Até a próxima. Saudações tricolores. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol!